Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Dreyton e na aula de hoje eu quero falar com você sobre medidas de dispersão. Vamos falar de desvio padrão, variância e amplitude. Medidas de dispersão são medidas que a gente utiliza para saber o quanto que esses dados estão variando entre si, o quanto que eles estão fugindo da média desses dados. Então, a gente primeiro vai ter que calcular a média do conjunto de dados e depois a gente trabalha com essas medidas de dispersão para saber o quanto que essas medidas estão se variando aí, ok? Então vamos começar aqui com um probleminha numa sala. As notas dos alunos na última prova de matemática foram 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9 e 10. Considerando então que essa sala tem apenas esses alunos, vamos trabalhar dessa forma aqui. O aluno A então tirou 4, o B tirou 5, o C 6, o D e o E tiraram 7, o F 8, o G 9 e o H 10. Não me interessa nesse conjunto de dados a moda e a mediana, mas a média me interessa bastante. Para calcular a média, eu vou somar todos os elementos e dividir pela quantidade de elementos. Vou somar todos esses elementos e dividir, é claro, pela quantidade de elementos, que é 8. Somando tudo isso daqui, eu vou ter, então, que a média é igual a 56 sobre 8. 56 dividido por 8, a minha média, então, vai ser igual a 7. Então, já temos aqui a resposta da nossa média. Vamos precisar da média para poder calcular a variância e o desvio padrão. Olha só, primeira coisa que a gente vai fazer antes de calcular a variância, para a gente fugir da fórmula da variância, porque é um pouquinho complicada, digamos assim, né? A gente vai primeiro calcular o desvio de cada um dos valores, tá? Então, a gente vai calcular o desvio de cada um desses valores, considerando sempre um número positivo. Se o desvio der negativo, a gente considera sempre um número positivo. Basicamente, a gente vai fazer o valor menos a média. Se der número negativo, a gente só coloca o valor positivo, ok? Então, olha só. A primeira nota que eu tenho aqui é 4. Quanto que ela se desvia? Professor, como é que eu calculo o desvio? Conta de menos. 4 menos 7, que é a nossa média. O desvio, então, é igual a menos 3. Eu falei que a gente vai usar só valores positivos. Ficou claro? Então, eu vou pegar o valor e vou ver quanto que ele se desviou, quanto que ele se distanciou da nossa média. Então, eu fiz 4 menos 7. Aqui eu vou fazer 5 menos 7. A nota 5 teve um desvio aí de 2 em relação à média. Menos 2 no caso, mas a gente faz apenas o valor positivo para o desvio. Para o valor 6, ele se desviou em apenas 1 da média. Para os valores 7, temos dois valores 7, o desvio é 0, eles estão na média. Para o valor 8, o desvio é 1, um positivo, né? A gente vai colocar apenas 1. Para o valor 9, o desvio é 2. E para o valor 10, o desvio também é 3. Professor, é bom ter um desvio grande? Não necessariamente, gente. Isso quer dizer que tem notas muito acima ou muito abaixo da média. Isso considerando aqui as notas, né? Mas para qualquer conjunto de dados, a gente vai ter valores. Se o desvio for muito grande, a gente está dizendo que tem valores que são muito acima ou muito abaixo da média. Olha só, como que a gente vai calcular a variância? Como a gente já calculou os desvios, a variância fica um pouquinho mais fácil. A variância é a média entre o quadrado dos desvios, ok? Então, como a gente já calculou cada um dos desvios, basta apenas nós elevarmos ao quadrado e fazermos a média com eles aí. Professor, muito confuso. Olha só, gente, na prática é bem fácil. Vou elevar cada um desses desvios ao quadrado. Como que vai ficar? 3 ao quadrado, 9, mais 2 ao quadrado, que dá 4, mais 1 ao quadrado, que é 1, né, gente? Mais 0, vamos colocar aqui esses dois zeros. 0 ao quadrado é 0, né, gente? Mais 1 ao quadrado, que dá 1. Mais 2 ao quadrado, que dá 4. Mais 3 ao quadrado, que dá 9 também. E aqui a gente tem, então, o quadrado de todos os desvios. A variância é a média entre o quadrado dos desvios. Então, basicamente, eu somo tudo e divido pela quantidade de elementos, que também é 8. Então, eu vou somar tudo isso daqui, vai resultar para mim em 28. A variância a gente pode ter a letra V para representar ela, tá, gente? Ou var também, ok? Pode ser assim, tanto faz. Você pode ver de outras formas também a variância. 28 que vai estar sobre 8, e quando eu dividir 28 por 8, a minha variância vai ser igual a 3,5. Então, aqui está o valor da minha variância, 3,5.
Então, resumindo, a variância é a média entre o quadrado dos desvios. Então, para facilitar, a gente calculou aqui o desvio de cada um dos elementos, mas não era necessário, você podia apenas preencher a fórmula, tá? Se você preenchesse a fórmula, você ia também conseguir resolver, mas para facilitar, eu preferi calcular cada um dos desvios anteriormente. Temos a variância. E o desvio padrão, professor? O que é o desvio padrão? O desvio padrão, também chamado de dp, é nada mais, nada menos do que a raiz quadrada da nossa variância, ok? Então, se você já calculou a variância, você vai simplesmente tirar a raiz quadrada dela. Vamos lá, gente. Como é um número decimal, é um pouquinho complicado de fazer de cabeça e até mesmo no papel vai ser um pouco delicado aí para você fazer. Não vai ter uma raiz quadrada exatamente precisa, a gente vai ter aí uma raiz quadrada aproximada. Então, nesse caso, o desvio padrão vai ser um valor aproximado de 1,87. Aqui estamos, então, trabalhando com valores aproximados, tá, gente? Então, nesse caso, o meu desvio padrão foi 1,87. Mas se você tiver uma variância inteira, que seja um quadrado perfeito, você vai conseguir calcular o seu desvio padrão até mesmo de cabeça, né? Por exemplo, se eu tivesse a variância igual a 9, o desvio padrão seria a raiz quadrada de 9, que é 3. Seria bem mais fácil aí, mas como era um número decimal, complicou um pouquinho aí para mim, mas não tem problema. A gente tem aí um valor aproximado para o desvio padrão, tá tudo certo. Amplitude. O que é amplitude, professor? É a diferença entre o maior valor e o menor valor. Qual que é a distância entre o aluno que tirou a maior nota e o aluno que tirou a menor nota? É isso que a gente quer calcular. Então, eu vou fazer o maior valor, que no caso é 10, menos o menor valor, que no caso é 4. Então, vamos fazer assim. E é simples, né, gente? 10 menos 4, nesse caso, o resultado é 6. E aqui está a amplitude desse conjunto de dados. Uma amplitude muito grande quer dizer que tem uma discrepância muito grande no nosso conjunto de dados. Quer dizer que, nesse caso, um aluno tirou uma nota muito alta e o outro tirou uma nota muito baixa. Há uma distância muito grande entre eles. Então, só recapitulando aqui, se você tem um conjunto de dados, primeira coisa para você calcular as medidas de dispersão é calcular a média desse conjunto de dados. Depois de calcular a média, a dica é você calcular o desvio de cada um dos valores. O desvio basicamente é o valor menos a média, sempre considerando um valor positivo. Tendo o desvio de cada um dos elementos, para você calcular a variância, você vai calcular a média entre o quadrado de cada um dos desvios. Então, vai elevar cada um desses elementos ao quadrado, somar e dividir pela quantidade de elementos. Cheguei na minha variância, então, de 3,5. O desvio padrão é basicamente a raiz quadrada da variância, tá? Então, nesse caso, minha variância era 3,5. A raiz quadrada de 3,5 ficou igual a 1,87. E a amplitude, para finalizar, é a diferença entre o maior valor e o menor valor desse conjunto de dados que a gente tem ali. Bom, gente, então essa foi a nossa aula sobre medidas de dispersão. Eu espero que você tenha gostado e, é claro, entendido. Se eu esqueci de falar alguma coisa muito importante, comente aí embaixo para que você possa estar ajudando mais pessoas. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal e eu espero você na nossa próxima aula. Um abraço!